Olá, todo mundo, Marcos Tadeu, mais uma vez, canal Crimel. E como sempre, vamos falar de novo. Aliás, tem uma atrás da outra agora, né? Falando aqui do despertar, falando aqui das coisas que efetivamente acontecem. Vamos tocar num episódio que teve na posse do Trump. A posse do Trump foi, obviamente, está sendo muito comentada, algumas coisas muito controversas, né? Pelo que ele assinou, pelos decretos que ele assinou. Mas teve uma coisa que chamou muita atenção, que na verdade foi o gesto que o Elon Musk fez, né? Aqui, um gesto que ele fez que muita gente colocou como se fosse um gesto de cumprimento, né? E isso remete exatamente àquelas coisas que vocês sabem, horrorosas que aconteceram na nossa história. E é assim, esse é um tema, de novo, que eu quero voltar para contar um pedaço da história para vocês poderem entender um negócio que é muito louco, muito louco. Vamos lá. Esse gesto é um gesto de um partido alemão, né, de um cara que era um líder do partido alemão, vocês sabem quem exatamente, e é sobre esse cara que eu queria falar. Teve uma coisa que eu tive que estudar, que eu tive que me aprofundar pra caramba, porque como eu coloquei no meu livro, no próprio livro Crimel, um dos personagens do livro cita algumas coisas assim, né? Que é exatamente sobre aquilo que eu sempre falo e é a proposta aqui do canal. Falar da história, falar da coisa, como a história foi feita, como ela é construída, é uma coisa muito louca. E falar também sobre aqueles que acham que dominam, na verdade eles são dominados. E aí eu tenho mais a minha teoria para a gente poder dividir isso daí. Vamos para ela. 1871, mais ou menos, um tal de Edward Bulwer Lytton. Esse cara, um inglês, escreveu um livro chamado Vril, o Poder da Futura Raça. Gente, se vocês estudarem um pouquinho sobre esse líder alemão, né, o do bigodinho, se vocês estudarem um pouquinho sobre ele, na verdade, vocês vão ver que ele era muito místico, né? Ele mandou sempre, inclusive tinha um Hitler, que era o cara que era um homem de confiança dele, e buscar coisa no Tibete para falar da raça pura. Enfim, ele era muito... Ele colocou uma história em volta dele exatamente para criar esse tipo de coisa, esse tipo de narrativa dentro desse partido que ele criou, que era o Partido... Mas vamos lá. Então, o que acontece com isso? Esse Sir, né, ou Edward Bulwer Lytton, que é Litto, o sobrenome do cara, Lytton, que é Lytton, né? Esse cara escreveu esse livro, e esse livro fala de uma tal de energia vril, que é uma coisa que né, o pessoal da Sociedade do Sol Negro, a Hinemerb, toda essa galera que estava em volta desse líder lá do bigodinho, eles cultuavam esse tipo de coisa e falavam que eles estavam atrás da energia vril. Agora vamos pegar a doideira do negócio. O líder, o bigodinho, leu esse livro e lia muito o livro, essas histórias dele. E é um livro de ficção. Então ele leu o livro, que é um livro sobre a história de um cara. Ele tinha uma profissão lá que ele era espeleologista, alguma coisa assim. Ele entra numa caverna junto com um amigo. Eu não vou dar spoiler do livro aqui, mas só para vocês poderem entender. Ele entra numa caverna, aí o cara se machuca, esse amigo dele é pego por uns seres que pareciam meio répteis, alguma coisa assim, o cara morre, e aí ele é salvo por uma galera que são humanos, assim como ele. Mas é uma galera que morava exatamente no interior da Terra, que uma outra época eles estavam na parte de cima da Terra, aí teve um tal de um dilúvio e esses caras foram para baixo da Terra. Então essa é a história dele, e dentro dessa história tem umas peculiaridades que eu lembro porque eu li o livro. Ele fala que tem um painel, na verdade, na parede, que tem esmeralda que acende, tem rubi que acende, tem pedras preciosas, ametista que acende, esmeralda que acende. Então ele fala de painéis com luzes. Aí ele fala que esses caras lá tinham um negócio que eles punham nas costas, assim, podiam voar. Então fala de uma determinada tecnologia. Esse cara teve uma visão do futuro, não teve? Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, gente. Esse cara é um escritor de ficção científica. Aí o líder lá, o bigodinho, leu esse negócio do cara e começou a levar avante alguma coisa, porque essa raça no livro é uma raça pura, tanto que, na verdade, o poder da raça futura é exatamente o título desse livro. Então vamos lá.
o líder lá, o Bigodinho, se imbuiu exatamente disso para fazer para criar uma narrativa, para criar tudo aquilo que ele criou para fazer essa doideira que foi feita lá, né? Só que pouca gente sabe disso, né? Isso eu tive que estudar para entender como é que era. Inclusive esse cara, esse Edward Litton também, ele tinha escrito uma peça musical. O cara era artista, né? E eu sei que o líder aí, o Bigodinho, chegou em algumas apresentações dessa peça musical, da música do cara. Ou seja, ele gostava do cara, ele meio que cultuava o cara, e não só ele. Quem estava em volta dele, porque quem estudar um pouquinho sobre ele vai ver que eles falavam alguma coisa sobre energia avril, né? E tinham lá sacerdotisas que cercavam eles também, que é a Maria Orsic, ou Orsic, enfim, é só vocês verem esse nome, coloquem aí na internet, vocês vão saber como é que funcionava a cabeça desse líder do Bigodinho alemão. Bom, enfim. Aí, por que eu estou trazendo isso? Porque como o nosso negócio aqui é a questão do despertar, e a gente sempre escuta histórias, não sei o quê, não sabe como é que as coisas começam, vejam bem. O cara começa um negócio com uma história de um livro de ficção. Leva essa história avante. Leva essa história avante. A não ser que ele imaginou que o Edward Litton escreveu porque o cara teve sabia que existia essa raça no fundo da Terra. Eu não quero entrar nisso agora, mas o cara, a partir de um livro, faz uma coisa, leva uma coisa avante, uma ideia, inclusive, dessa energia avril, né, que é o que tinha esse pessoal lá dessa caverna, desse lugar, do mundo intraterreno, vamos chamar assim. E aí a coisa vem para os dias de hoje, onde um cara, na verdade, faz uma saudação daquele jeito. Eu não quero dizer que ele fez isso de propósito, propositadamente ou não, não importa, mas é o que está sendo dito. E isso que ele fez levou exatamente as pessoas a entrarem e pensarem exatamente, nossa, o cara fez uma saudação igual como os nazistas faziam. Então vamos supor até que ele tenha até feito isso. Agora vocês imaginem o seguinte, o que está no subconsciente? Uma coisa que foi feita por um líder que fez uma coisa errada, horrorosa naquela época, né? Levou uma massa de alemães a cometerem, inclusive, aquelas coisas horrorosas que todo mundo sabe, eu não preciso ficar falando aqui porque eu nem gosto. E olha que louco, né? Hoje, um cara faz uma coisa dessa, que talvez seja isso ou não, mas não importa, mas levou, por exemplo, eu vou colocar a matéria para vocês verem, inclusive no G1, mas saiu em todos os jornais do mundo, todas as TVs do mundo, né? Inclusive na Espanha causou um problema lá, tá até com uma pessoa lá, uma ministra, que não vai nem usar mais o X do cara, não vai entrar mais nenhuma tecnologia dele, em repúdio a isso, que eles entenderam como se fosse uma saudação, né? Então, assim, eu estou colocando essa parte da história para vocês entenderem que um cara, as pessoas cultuam esse tipo de coisa, nem sabendo que esse cara meteu uma coisa na cabeça oriunda de um livro, né? Então, assim, mais uma coisa que eu gostaria depois que vocês comentassem, se inscrevam no canal de novo, é importante isso, escrevam alguma coisa e coloquem mais um tema que vocês quiserem que eu fale sobre o tema, ok? Obrigado mais uma vez e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.